Olha, e amanhã senta no banco dos réus o acusado de matar a ex-namorada, a estudante de Direito Arielle Vieira, de 23 anos, e o próprio filho de 4 anos, o cidadão senta no banco dos réus. O bárbaro crime ocorreu em novembro de 2012 no bairro Serra Dourada, aqui em Cuiabá. Os familiares pedem justiça e nós vamos relembrar o caso na reportagem de Toninho de Souza. Vamos lá, brilhante Toninho de Souza. As fotos do arquivo pessoal mostram uma jovem alegre, cheia de vida, apaixonada pelo samba e muito ligada à família. Mas a moça que se apaixonou cedo demais e que foi mãe aos 16 anos de idade, foi vítima do ciúme doentio. No dia 2 de novembro de 2012, no começo da manhã de um dia normal de trabalho, Arielle Lopes Vieira, na época com 20 anos, foi executada a tiros pelo ex-namorado, Geanderson Xavier Rangel. Os dois nunca foram casados, mas tinham um relacionamento amoroso desde a adolescência. Porém, Geanderson, que já havia sido preso pela prática de roubo e era suspeito pela prática de homicídio, era possessivo. Ele estava com uma namorada, só que ele não deixava que a Arielle tivesse outro namorado, que ela começasse a vida. Então eu digo assim, ele queria estar com as duas, queria ter rolo com as duas, não sei isso, e ela não aceitava, né? Então, e ele tinha aquela persistência, né? O crime cometido contra Arielle foi brutal e cruel. Geanderson matou a ex-namorada e não poupou nem a vida do próprio filho. Ele também matou a tiros o filho dela, Emilton Jorge Neto, de apenas 4 anos de idade. Foi de incredulidade. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Para mim, eu tinha segurança, minha filha estava em casa, estava em segurança, entendeu? Então, quer dizer, ela estava segura em casa. Eu jamais acreditei, eu pensava uma possibilidade dessa acontecer comigo. Por mais que a gente vê pela televisão, pela mídia, né, das barbaridades que acontecem com as famílias, mas a gente nunca pensa que vai acontecer com você, e eu nunca pensava que isso aconteceria comigo um dia. Depois de matar a ex-namorada e tirar a vida do próprio filho, Gel foi ao local de trabalho do sargento Emilton. Ele não sabe ao certo se o assassino queria despistar o trabalho da polícia, criando um álibi perfeito, ou procurando uma oportunidade para matá-lo também. Fica essa dúvida, né, se ele realmente tentaria ainda alguma coisa contra a minha vida, ou foi apenas para reforçar o álibi de que ele não tinha nada a ver com o caso, né? Ele foi lá, sentei com ele, conversei, tal, ainda disse para ele se ele não queria pegar o menino no final de semana, que seria no sábado, né? O fato aconteceu na quinta e seria no sábado, ele não pega ele sábado, para dar uma volta com ele e tal. Porque a gente nunca criou uma resistência dele ver o menino e tal. Ele que nunca quis, né? A gente nunca opôs, né, a ele visitar ou exercer o papel de pai. Mas falou, não, tudo bem, então eu vou. E pegou e foi embora, né? Aí, posteriormente, por volta de umas 11 e pouco da manhã, que me ligaram, a minha vizinha ligou dizendo que tinha um problema lá em casa, que haviam matado a minha filha e o meu neto. Depois da tragédia, a família abandonou a casa que morava aqui no bairro Serra Dourada, periferia de Cuiabá. Outros familiares que também moravam na comunidade mudaram. Mas a mudança não foi só de endereço. A casa foi alugada. O sargento Emilton voltou a morar na casa da mãe junto com os seus familiares. Mas a lembrança deste lugar, do que aconteceu aqui, dificilmente será esquecida por ele e pelos seus familiares. A nossa vida acabou. Eu não consigo nem voltar para minha casa. A minha casa está lá. Eu não consigo voltar para minha casa. Eu não consigo ver, ter que todos os dias entrar dentro daquela casa, sabendo que eu não vou ver meu neto vir me receber, que a minha filha não vai estar lá. Porque o meu neto vinha nos receber no portão, vinha, nos dava um abraço, um beijo. Ele me chamava de mamãe,
E ele chamava meu marido de pai. Mamãe, papai chegou para vir abraçar a gente. Quer dizer, toda vez que eu entrasse naquele portão, eu não ia ter meu neto lá para me abraçar, para me beijar, e nem minha filha ia estar lá. Então, para mim, aquilo lá não existe mais. Aquilo lá, para mim, foi... Eu enterrei junto com ela, aquela casa, aquele bairro, para mim tudo está acabado. A família, que sempre foi unida, também foi atingida pela tragédia e até hoje não conseguiu se recompor. A gente sofre muito com a ausência das duas, dela e do filho. Natal, essas datas marcantes, não tem mais aquela felicidade sem eles. Parece que está faltando um pedaço, aquele menininho correndo nesse quintal aqui. É difícil. A família da gente acabou. Tudo que a gente vai fazer é lembrando daquilo que ela era muito extrovertida. Ela gostaria de tudo que a gente estava fazendo, ela estava do lado. Ela participava, ela ajudava, ela corria atrás com aquela alegria que ela tinha. E que ele tomou essa grande felicidade que a gente vivia, ele tirou de toda a família. Geanderson Rangel fugiu do flagrante do duplo assassinato. Se apresentou à polícia 5 dias depois do crime. Mesmo assim, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Enfrentará o banco dos réus no próximo dia 15 de julho. O homem que, por ciúme, teve um ataque de fúria e matou a ex-namorada e o próprio filho, será julgado por um júri popular. Se os jurados votarem pela condenação e se a lei for cumprida, ele pode pegar pena máxima de 30 anos de cadeia. A gente não tem aquele sentimento de vingança, de ódio, mas a gente tem esse sentimento de ver a justiça ser aplicada, de ver realmente o Código Penal ser aplicado em sua íntegra realmente. Está na mão de Deus e a gente só quer uma coisa, que a justiça seja feita. E que a gente acredita na justiça, porque tem coisas que não tem como a gente deixar impune. E se não vai ficar impune, só a justiça para tomar essa providência.